Bom, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Jorge Ricardo novamente para a gente comentar sobre nossa terceira aula, né, desse módulo da turma FI sobre ciências, falando também do tema dos seres vivos, né? Então a gente já viu nas aulas anteriores os vírus, né? Então, na aula anterior, na primeira aula a gente falou sobre os seres vivos de forma geral e na segunda sobre os vírus. E hoje a gente vai falar sobre o reino Monera, os vírus que não estão em nenhum reino, né? Hoje sobre o reino Monera e sobre o reino Protista. E na última aula a gente vai falar sobre o reino Fungi e o reino Plantae, tá? E aí fechando o conteúdo da apostila, tá ok? Então o reino Monera é o reino onde estão as bactérias e os protozoários, né? As bactérias e as cianobactérias, ou desculpa gente, ou as algas azuis, né? Daqui a pouco a gente vai ver com mais calma, com mais detalhes. Eu só não vou entrar nos detalhes das doenças, porque se tornaria um slide muito longo, né? E ficaria difícil assim a gente correr com a matéria. E aí então esse assunto sobre as doenças, as causas, sintomas e tudo mais, estão também nos slides que eu vou passar para vocês. E também está na apostila, tem um quadro na apostila também. É só vocês darem uma olhadinha lá, tá? Em relação aos exercícios, não vejo necessidade de corrigi-los, porque todo o conteúdo dos exercícios que exigimos nos exercícios estão ou nos slides ou na apostila, tudo bem simples, da forma mais simples possível, tá? Para não prejudicar ninguém e para que vocês consigam fazer com tranquilidade, tá? É só olhar os slides, pelos slides já dá para fazer todos os exercícios que a gente passou até hoje. E posteriormente também, junto com esse vídeo, simultaneamente a gente vai passar uma lista de exercícios também, né, para essa aula que seria quinta-feira agora. Então o reino Monera é formado pelas bactérias e pelas cianobactérias, que também são conhecidas como cianofícies ou algas azuis. Neste reino encontram-se os seres vivos mais simples que apresentam organização celular. Eles são unicelulares e procariontes. É euprocariontes, tá? Tá com errinho de digitação ali, tá bom? Podem viver isolados ou formar colônias. Quanto à sua nutrição, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, aqui, resumidamente, esses seres do reino Monera são seres vivos bem simples, né? Eles são unicelulares. Unicelulares são os que possuem apenas uma célula, né? E são procariontes também. Procariontes são aqueles que têm um funcionamento bem simples, né? Diferente dos eucariontes, que têm um funcionamento mais complexo, tem mais organelas, né? Tem um funcionamento mais complexo e completo, né? Eles podem viver isolados ou formar colônias, enquanto a nutrição pode ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos seriam, o que a gente já falou na primeira aula, se não me engano, autótrofos são aqueles que têm capacidade de produzir seu próprio alimento, né? E os heterótrofos não têm essa capacidade. No exemplo de autótrofos, por exemplo, as plantas, né? Através da fotossíntese elas conseguem produzir o seu alimento. E os heterótrofos, eles não têm essa capacidade, que seria até nós humanos mesmo, nós somos heterótrofos, né? Tá errada a digitação também, é heterótrofos, tá? Os heterótrofos, eles não têm essa capacidade, ou seja, eles têm que buscar o alimento em outro lugar. Aqui são algumas imagens ilustrativas, né, para a gente perceber as diferenças de formatos das bactérias.
né? Alguns dados importantes aqui sobre as bactérias. Formam um grupo mais abundante de seres vivos, ou seja, existem diversos tipos de bactérias, né? A maior variedade entre os seres vivos são as bactérias. Ocorrem em praticamente todos os tipos de ambientes, ou seja, no ar, na água, no solo, em tudo quanto é lugar, tá? São formadas por uma única célula, ou seja, são unicelulares, isso a gente já havia falado, podendo viver isolados em colônias, isso também a gente já havia falado. A maioria das bactérias são heterótrofas, ou seja, elas não têm capacidade, a maioria não tem capacidade de produzir o seu alimento. Então elas têm que buscar esse alimento fora. De que forma? Elas vão procurar um hospedeiro para poder elas parasitarem, né, e se alimentarem desse hospedeiro. Tendo algumas autótrofas, essas sim teriam capacidade de produzir o seu alimento, no caso, né, podendo realizar fotossíntese, né. Esses dados aqui, na verdade, eles são mais do reino Monera, não só falando de bactérias, tá, gente? Vocês me perdoem, tá? Então, fotossíntese, a maioria das bactérias são heterótrofas, tendo algumas autótrofas podendo realizar fotossíntese. E isso quando a gente pensar mais nas algas, né? Muitas vezes a gente confunde as algas com plantas, né? Mas não, elas não são plantas, elas são do reino Monera, não são do reino Plantae. Bactérias podem ser aeróbias ou anaeróbias, ou seja, pode ter bactérias dos dois tipos, né? Aeróbias são aquelas que precisam de oxigênio para sobreviver e anaeróbias são aquelas que não precisam de oxigênio, tá? A maioria possui reprodução assexuada, ou seja, assexuada sem a presença do gameta masculino e sem a presença do gameta feminino, ou seja, ela não precisa ter o macho e a fêmea, o homem ou a mulher, no caso, relacionando com nós humanos, né? Não precisando de espermatozoide e óvulo. Muitas bactérias são muito úteis ao homem, pois podem ser utilizadas na fabricação de queijo, iogurte, leite fermentado e até antibióticos. Então muitas vezes a gente pensa que bactéria está relacionada somente a algo negativo, a gente associa muito bactéria a negativo, porém elas podem ser benéficas também para nós, né? E principalmente em fabricação de alimentos. Agora aqui tem algumas doenças que são causadas por bactérias, não estão todas aqui, estamos algumas aqui: tétano, difteria, coqueluche, tuberculose, hanseníase, cólera, pneumonia, meningite, gonorreia e sífilis, né? Então, como eu tinha falado antes, todas essas doenças aqui a gente listou aqui seu modo de transmissão, seus sintomas, o tratamento adequado e a forma de prevenção, né, de todas elas. Porém, se a gente for comentar aqui agora, vai ficar uma aula muito comprida, né? E peço que depois vocês deem uma olhada com mais calma aqui, não que não seja importante, é importantíssimo esse tema, mas é que tornaria muito comprida a nossa aula, tá vendo? A gente tem esses tópicos aí: transmissão, sintomas, tratamento, prevenção, para todas essas doenças que a gente citou aqui agora. Ok? E agora falando das cianobactérias, né? Também conhecidas como cianofíceas ou algas azuis, né? Elas são unicelulares, assim como todos os seres do reino Monera. Vivem isoladas ou em colônias da mesma forma, né, que as bactérias, né? Podem viver na água ou em ambientes úmidos, no solo
ou sobre plantas, ou seja, ela pode viver em vários ambientes também, tá? Elas são autótrofas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, provavelmente, apresentando, além da clorofila, que é primordial para que ocorra a fotossíntese, outros pigmentos azuis e vermelhos. Isso vai depender do tipo de alga, né, que a gente está falando. Se reproduzem de forma exclusivamente assexuada, né, como a gente já havia falado antes, assexuada sem a presença do gameta masculino e feminino, ou seja, espermatozoide masculino e o óvulo no feminino. São organismos procariontes. Procariontes são aqueles que têm seu funcionamento celular mais simples, né, do que os eucariontes, que são mais complexos. Precisa relembrar, está na primeira aula, ok? Aqui algumas imagens de cianobactérias, né? Umas algas nos rios poluídos, né? Muitas vezes essas algas são indicadores de poluição, né? Então muitas vezes a gente vê, passa algum rio, aqui em Caxias mesmo, ali no rio Sarapuí, a gente vê uma vegetação na superfície da água do rio Sarapuí. Então muita gente pode pensar que ali está limpo, né? Assim, a gente sabe que não está, mas você vê algo verde, você pode pensar que seja um indicador de que existe limpeza, né? A vegetação, vida, né? Porém, essas gibogas, né, que ficam ali, na verdade, elas são indicadores de poluição. Está indicando que ali está muito poluído. Ok? Então, algumas imagens aí. Essa aqui, essa última aqui, seria mais uma imagem microscópica, né, das células das cianobactérias. Agora aqui a gente vai para o reino protista, que é o reino onde se encontram os protozoários, tá? Que também são responsáveis por algumas doenças também conhecidas nossas, né? Os protozoários são conhecidos também nossos. Os principais representantes deste reino são os protozoários, como eu já havia comentado. É formado por organismos unicelulares e eucarióticos, ou seja, formado por organismos unicelulares, apresenta apenas uma célula. E eucarióticos são aqueles que possuem células com funcionamento mais complexo, né? Funcionamento mais bem desenvolvido, né? Com a presença de organelas, cada organela é como se fossem os órgãos que a gente tem, né? Essas organelas, cada uma tem uma função dentro da célula, então isso faz com que o funcionamento da célula seja mais desenvolvido, tá? Habitam os mais variados tipos de ambiente, podendo ser de vida livre ou como parasitas, ou seja, eles podem viver em vários ambientes e também existem alguns protozoários que têm que parasitar em algum outro ser vivo, ou seja, tem que se hospedar em outro ser vivo para poder se alimentar das substâncias desse ser vivo. Quanto à nutrição, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, né? Ou seja, eles têm tanto protozoários que produzem seu próprio alimento, como também tem protozoários que não produzem seu próprio alimento. Produzem seu próprio alimento são os autótrofos e não produzem seu próprio alimento os heterótrofos. Ok? Desculpa aí, gente, está errado aqui, esse aqui. Antes de colocar disponível para vocês, eu vou dar uma revisada nesses slides, tá? Podem viver isolados ou em colônias nos mais variados tipos de ambientes, água e ambientes terrestres úmidos. A gente já havia até falado
Sua forma de reprodução mais comum é a assexuada por divisão simples do seu corpo, ou seja, sem a presença dos gametas masculino e feminino. A classificação dos protozoários é baseada na presença do tipo de estruturas locomotoras. Os principais são. Então, eles são classificados de acordo com a forma como se locomovem, com a forma da estrutura locomotora dele. Tem os sarcodíneos. Este se desloca através de estruturas denominadas pseudópodes. Pseudópodes, no caso, significa, né, sem pés, né? Ou seja, eles não têm pés. Podem viver em água doce ou salgada. É muito comum, são muito comuns em água, né? Exemplo, a ameba. Aqui o exemplo da ameba, né? Ou seja, aqui no meio. Aqui no meio está representando que seria o alimento dele, né? Aqui seria o alimento dele, aqui seria o alimento, e esse alimento seria envolvido aqui, o que mostra na segunda figura aqui, ó. Ele é envolvido, ele é abraçado aqui pelo corpo dessa ameba, né? Até ser absorvido totalmente por ela, ok? Nós temos os flagelados, apresenta flagelos que auxiliam a locomoção e também a captura de alimentos. Podem viver isolados ou em colônias, em água doce, salgada ou na terra. Ou seja, todos eles podem viver em vários ambientes diferentes, né? E podem viver isolados ou em colônias, né? E essa locomoção, esses flagelos, vamos ver o que são. Flagelos são essas estruturas aqui, ó. Aqui seria o corpo deles, e aqui os flagelos, esses filamentos aqui, ó, que auxiliam tanto na locomoção, tá vendo? Tanto na locomoção quanto na captura de alimentos. Aqui, esse primeiro aqui, são nomes complicadíssimos, né? Giardia intestinalis, que ele é responsável pela transmissão das giardíase. Esse aqui, Trichomonas vaginalis, tricomoníase, que transmite a tricomoníase. Trypanosoma brucei gambiense, que transmite a doença do sono. E a Leishmania sp, que transmite a leishmaniose. E temos também os ciliados. São protozoários que apresentam cílios. Parecem justamente vários cíliozinhos, né? Que servem tanto para a locomoção como para a captura de alimentos, né? Vivem em água doce ou salgada. Aqui, ó, em volta do corpo, eles todinhos tem uns cíliozinhos, eles são ciliados, né? Esses cílios servem tanto para ajudar na locomoção quanto na captura de alimentos, tá? Essas duas, como exemplo, Paramecium caudatum e Balatidium coli, né? São dois exemplos. Temos os esporozoários, que não apresentam estrutura de locomoção. São parasitas e muitos causam doenças aos seres humanos, como a malária, né? Exemplo aqui, o Plasmodium malariae, que é o transmissor da malária. Ok? Tá vendo? Ele não apresenta estrutura locomotora, diferente dos anteriores que a gente viu. E aqui algumas doenças causadas por protozoários, que são a amebise, a malária, doença de Chagas, giardíase, né?
Mesma coisa do anterior, a gente tem aqui a descrição da doença, ok? A gente já está com um vídeo bastante longo. No caso aqui a gente citou a amebise, a malária, que a gente até falou anteriormente, a doença de Chagas, que é transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi, a giardíase, que é um daqueles que a gente viu antes, e tricomonia, né, que também a gente viu o protozoário que causa ele. E a gente tem também aqui as algas protistas, né? Para finalizar, são unicelulares, podem viver isoladas ou em colônias, vivem praticamente em todos os ambientes aquáticos úmidos. São muito importantes em ecossistemas aquáticos, pois além de serem utilizadas como alimentos por muitos animais, são também produtores de oxigênio em grande quantidade. Mesma coisa dos protozoários, o reino protista, né? De forma geral é unicelular e tem essa característica de poder viver isolado em colônia e viver em todos os ambientes, em vários ambientes. Isso é importante pelos ecossistemas aquáticos, né? As algas a gente encontra mais facilmente nos ambientes aquáticos, né? São também produtores de oxigênio em grande quantidade. Possuem reprodução assexuada, que eu já falei antes, e elas são separadas em 3 grupos: euglenófitas, crisófitas e pirrófitas. As euglenófitas vivem em água doce, né, que são a maioria deles vivem em água doce, ou salgada. Apresentam flagelo utilizado para a locomoção, que é o exemplo aqui da euglena. Euglena aqui, tá vendo? Tem um flagelo aqui, ó, que é esse rabinho aqui, ó, que é o principal responsável pela locomoção dela. Tá? Só pra gente ver o formato. As crisófitas são também chamadas de algas douradas e produzem grande quantidade de oxigênio. São dotadas de uma carapaça formada por uma substância denominada sílica. Envolve e protege a célula. Tá vendo aqui? A gente tem várias células crisófitas, né? E essa aqui é bem interessante também. O último slide, né, de hoje. Pirrófitas, né? A maioria é marinha. Apresentam 2 flagelos. Algumas podem emitir luz e outras podem possuir veneno. Essa eu não coloquei imagem da célula deles não, da microscópica deles não. A imagem dele não da célula, né? A imagem microscópica deles. Mas botei a imagem que a gente consegue enxergar, não precisa ser microscópica, tá vendo? Algumas podem, aqui tá vendo a coloração diferente aqui do mar, né? Podem ser as algas. E essa, quando eu falo que pode emitir luz, olha que bonito. Isso seria o mar. Gente, vai travar o vídeo aí. Boa noite aí, a gente está disponível aí a qualquer dúvida, tá ok? Grande abraço a todos aí. Estouramos o nosso limite. Muito obrigado aí. Até a próxima.